Imagine por um momento seres tão esplendorosos que suas asas poderiam cobrir o firmamento, cuja força pode alterar o curso da história humana. Estamos falando dos anjos, essas criaturas celestiais descritas nas Sagradas Escrituras não só como mensageiros, mas também como poderosos guerreiros da fé. Mergulhamos agora na história antiga, na época de Senaqueribe, o rei assírio cuja sombra pairou sobre as terras desde cerca de 720 a.C. até 683 a.C. Arqueólogos nas poeiras do tempo desenterraram os restos de seu palácio em Cabade, perto de Nínive, um testemunho mudo, mas eloquente, de sua magnificência e do seu terror. No cerne de nossa narrativa está a invasão audaciosa deste monarca a Judá, durante o reinado de Ezequias em Jerusalém. A Bíblia nos conta, em 2 Reis 18, versículos 12 e 13, que essa tentativa de captura ocorreu porque o povo não obedeceu à voz do Senhor e rompeu sua aliança. Palavras estas dadas a Moisés, o servo do Senhor, palavras essas que se negaram a escutar e a seguir. Antes disso, em 722 a.C., Senaqueribe já havia obtido vitória sobre o reino do norte de Israel, levando seus habitantes para o cativeiro. A narrativa bíblica em 2 Reis 18, versículo 12, ressalta a consequência da desobediência e da quebra da aliança divina. Isaías 36, versículo 1, nos traz a cena assombrosa quando, no 14º ano de Ezequias, Senaqueribe e suas tropas cercam as cidades fortificadas de Judá, capturando uma a uma. Depois virou-se com suas forças para Jerusalém, num cerco sufocante que desafiou a esperança e a resistência do povo de Deus. Em um ato de desespero e esperança de apaziguar a avidez do rei assírio, Ezequias oferece um tributo de ouro e prata. Detalhes desse evento dramático são amplificados em 2 Reis 18, versículos 13 a 16, onde o rei de Judá reconhece seus erros e busca, aos olhos de seu opressor, prometendo um pesado tributo para reaver a paz. A tributação imposta foi esmagadora, 300 talentos de prata e 30 de ouro. Ezequias então teve que despojar o próprio templo do Senhor, assim como os tesouros do palácio real, para cumprir com a exigência de Senaqueribe. Um ato que nos conta muito sobre o valor e o custo da soberania e do sacrifício. A narrativa se intensifica quando Ezequias remove o ouro das portas do templo do Senhor, desfigurando sua beleza, a fim de satisfazer a gula de Senaqueribe. O rei assírio não se contenta apenas com tributos. Ele almeja também a rendição espiritual de Judá, conforme descrito em 2 Reis 18, versículos 28 a 35. Neste ponto, surge a figura imponente do Rabsaqué, o general assírio proclamando em alta voz as ameaças de Senaqueribe. Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Ele exalta, tentando semear a dúvida e o medo no coração dos sitiados, instando-os a não confiarem na promessa de Ezequias de que o Senhor os resgataria. O monarca assírio procurava quebrar o espírito de resistência de Jerusalém, zombando da esperança do povo no seu Deus e Rei. Será que o Senhor os resgatará? Ele zombava, desafiando abertamente o poder divino e questionando se o Deus de Israel poderia fazer o que os deuses de outros povos falharam em fazer contra ele. Em seu delírio de onipotência, enumerava os deuses das nações que já havia derrotado, ensinando que o destino de Jerusalém seria o mesmo. Os desafios de Senaqueribe não se limitavam aos campos de batalha, eles eram também travados no âmbito espiritual e mental. Ele enviou cartas blasfemas contra o Senhor, conforme registrado em 2 Crônicas 32, versículo 17, que além de serem uma afronta a Deus, procuravam minar a fé do povo em sua proteção e poder. Mas Ezequias, o rei que governava não apenas com sabedoria, mas também com fé, recebeu uma palavra de confiança do próprio Deus. Senaqueribe não conseguiria penetrar em Jerusalém, conforme declarado em Isaías 37, versículo 33. A promessa divina era clara. O inimigo não entraria na cidade, não dispararia uma flecha nela, não enfrentaria seus escudos nem ergueria um banco de assalto contra suas muralhas.
Enquanto isso, Ezequias, preocupado com o bem-estar de seu povo, instou os moradores de Jerusalém a se manterem calados, a não dar ouvidos às provocações e insultos proferidos pelos guerreiros de Senaqueribe, como está documentado em 2 Reis 18, versículo 36. Ele sabia que as palavras poderiam ser tão destrutivas quanto armas em tempos de guerra. Ezequias, cheio de fervor divino, ofereceu palavras de fortaleza e esperança, declarando que o poder de Deus estava com ele, superando em muito o do vasto exército assírio. Não temam nem desanimem por causa do rei da Assíria, ele disse, como está escrito em 2 Crônicas 32. Com Deus ao seu lado, o físico e o finito seriam superados pelo espiritual e infinito. Em uma demonstração de liderança e fé, Ezequias procurou o conselho do profeta Isaías. Ele precisava de uma palavra do Senhor frente à blasfêmia e ao desrespeito de Senaqueribe contra o povo de Jerusalém e o próprio Deus. Isaías transmitiu a mensagem divina de conforto, assegurando que as palavras proferidas pelos assírios não deveriam ser temidas. Quando as notícias das blasfêmias assírias chegaram aos ouvidos de Isaías, ele as enfrentou com a solidez de um profeta que conhece o poder de seu Deus, não com o pânico de um homem comum, mas com a calma de quem vê além do horizonte visível. Assim diz o Senhor, proclamou Isaías, oferecendo não apenas conforto, mas também uma promessa de intervenção. Ele profetizou que um espírito de inquietude seria colocado no rei assírio, fazendo-o ouvir um boato e retornar ao seu próprio país, onde encontraria seu fim trágico, conforme descrito em 2 Reis, capítulo 19, versículo 5 e 7. Era uma promessa que sublinhava a soberania de Deus sobre as conspirações humanas e a fragilidade dos planos, baseados na arrogância. A confiança que Isaías emanava era contagiosa. Não temas, era a mensagem do Senhor através dele. Este recado vinha impregnado de um poder que transcendia o mundano, pois a guerra que Jerusalém enfrentava não era apenas contra a força militar, mas também contra o desalento e o desespero que as palavras cruéis do inimigo pretendiam semear. Ezequias recebeu as palavras de Isaías como um farol de esperança em meio a um mar de ameaças. No entanto, Senaqueribe, insensível ao poder invisível do Deus de Israel, continuou seu jogo psicológico, tentando dissuadir Ezequias com cartas que zombavam de sua fé e da promessa divina de salvação. A prepotência de suas palavras estava bem documentada em 2 Reis capítulo 19, versículo 10 e 13, onde ele se vangloriava das nações que havia devastado, desafiando o poder de qualquer divindade que se opusesse a ele. Mas em vez de sucumbir ao medo, Ezequias fez da ameaça uma oportunidade para reafirmar sua fé. Ele sabia que a força bruta dos exércitos assírios tinha destruído nações, mas a sua confiança estava no Criador dos céus e da terra, que não era comparável às estátuas e deuses falsos das nações já conquistadas. Armado com essa fé, Ezequias foi ao templo e apresentou as cartas insultuosas diante de Deus, uma ação que simbolizava a entrega do problema para o único que poderia resolvê-lo. Lá, entre os querubins da arca, ele orou, reconhecendo que, embora o poder da Assíria fosse grande, o poder do Senhor era supremo sobre todas as coisas, como narrado em 2 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16. Suas palavras eram mais do que uma súplica, eram uma admissão da majestade divina. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entre os querubins, Tu és Deus, Tu sozinho, de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. No palco divino da história humana, a fidelidade e a soberania de Deus são temas recorrentes, como se pode ver no caso de Ezequias, que enfrentou o iminente cerco assírio com uma fé inabalável. Foi essa confiança que permitiu a Ezequias clamar: Agora, Senhor, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que Tu só, ó Senhor, és Deus. 2 Reis, versículo 19. E a resposta não se fez esperar. Na escuridão de uma noite que entraria para os anais da história, os exércitos assírios sofreram uma derrota devastadora às mãos de um único anjo do Senhor.
A morte de 185 soldados assírios não foi apenas um golpe militar, mas um símbolo do alcance ilimitado do poder divino. Essa intervenção celestial foi uma manifestação concreta de que mesmo as forças aparentemente invencíveis sucumbem perante a majestade do Deus de Israel, como narrado em 2 Reis, versículo 19 e 35. Com a manhã vieram as consequências de uma arrogância mal calculada. Senaqueribe, confrontado com a extensão de sua perda, retirou-se em desgraça para Nínive, jamais ousando desafiar Jerusalém novamente. Sua ausência da cidade santa confirmou a palavra do profeta Isaías e se tornou uma lição poderosa sobre o perigo de subestimar o Deus vivo. A justiça divina alcançou Senaqueribe de uma forma inesperadamente pessoal, conforme ilustrado em 2 Reis, versículo 19 e 37, onde o rei assírio encontrou seu fim às mãos de seus próprios filhos, solidificando assim a veracidade da profecia de Isaías. O Salmo 139, versículos 7 e 12. Ressoa com um tema de onipresença que não apenas oferece conforto aos crentes, mas também adverte os arrogantes de que nenhum plano é oculto ao Criador. A tentativa de fuga ou esconderijo na escuridão são inúteis diante de Deus, pois para Ele, as trevas e a luz são a mesma coisa. A vitória de Ezequias, portanto, não foi meramente estratégica, mas também teológica, reiterando a promessa feita em Êxodo 14, versículo 14, de que o Senhor lutará pelo seu povo, e eles apenas precisam se manter em silêncio e tranquilos. Deus escolheu proteger Jerusalém não apenas por Ezequias ou pelo legado de Davi, mas por sua própria glória, como afirmado em 2 Reis, versículo 19 e 34. Ele permite que seus seguidores sejam pressionados por dificuldades, não como sinal de abandono, mas como uma oportunidade para mostrar seu poder e amor incomparáveis. Em 2 Crônicas, versículo 16 e 9, somos lembrados da contínua busca de Deus por aqueles cujos corações são integralmente dele, revelando sua disposição em fortalecer e defender aqueles que caminham com integridade e fé. A narrativa culmina com a providência divina, garantindo a salvação e a paz de Jerusalém e Judá, conforme descrito em 2 Crônicas, versículo 32, versículo 22. Este desfecho reafirma o tema recorrente da proteção e do socorro divinos, aqueles que buscam a Deus com sinceridade e dependência. O episódio de Senaqueribe serve como testemunho eterno para todas as gerações de que, em todas as batalhas da vida, sejam elas físicas, espirituais ou emocionais, a batalha é do Senhor. 1 Samuel, versículo 17 e 47. E que a vitória pertence àqueles que colocam sua confiança nele, não em arcos ou estratégias humanas. Ele não menospreza a necessidade de esforço pessoal, mas sublinha que este deve vir acompanhado de uma firme dependência na capacidade de Deus de intervir quando a força humana falha. A mensagem que se destaca é que nem só de espada ou lança se vence a batalha, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará os inimigos nas mãos de seu povo. 1 Samuel, versículo 17 e 47. No capítulo 37, Ezequias, ao receber as ameaças assírias, veste-se de saco, uma expressão de humildade e súplica, e procura o templo em momentos de angústia. A ação de Ezequias exemplifica a conduta apropriada, buscar o lugar sagrado e a sabedoria divina através do profeta de Deus. Este gesto simboliza não apenas a entrega pessoal e a busca por orientação celestial, mas também a comunicação direta e esperançosa entre o crente e o divino, como evidencia a disposição em ouvir e acatar o que Deus tem a dizer através de Isaías. Mesmo com a retirada assíria, a ameaça persiste com cartas de insulto e blasfêmia contra Deus, aumentando a tensão e o desafio. No entanto, a fé sugere que enquanto alguns confiam em suas forças e armas, os que andam na aliança de Deus encontram nele um defensor inigualável. Um tema poderosamente ecoado no Salmo 20, onde o rei Davi é citado como um exemplo de alguém cuja dependência dos anjos como defensores foi tão grande que nunca sofreu uma derrota em batalha.
Esse ponto de vista teológico ressalta a fé de Davi nos anjos como emissários de Deus, que perseguem e desordenam os adversários dos fiéis, conforme descrito no Salmo 35, versículos 5 e 7. O Salmo 91 e o versículo 11, e o Salmo 34, versículo 7, destacam a crença na proteção angelical, proclamando que Deus comanda seus anjos para guardar e entregar seus devotos. Esse guarda angelical é uma crença reconfortante que infunde coragem e fé nos corações dos crentes. Como o Salmo 91 e o versículo 11 ilustram com poesia, há uma promessa de que, sob a direção divina, os anjos são uma força protetora vigilante, pronta para suportar e preservar os passos da humanidade, para que nenhum mal lhe sobrevenha. Eles são os executores silenciosos da vontade de Deus, guardiães do bem-estar dos fiéis. O lugar secreto do Altíssimo, mencionado no Salmo 90, versículo 1, é uma metáfora para o refúgio espiritual encontrado na comunhão íntima com Deus. Aqueles que habitam nesse lugar estão assegurados da constante vigilância e cuidado de Deus através de seus anjos. É uma garantia de segurança que, apesar das adversidades do mundo físico, oferece uma paz incomparável a quem se refugia sob a sombra do Todo-Poderoso. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo.